Muito bem, estamos de volta com o Sala Debate, hoje discutindo a crise do petróleo. Para isso, nós trouxemos o consultor em petróleo e gás, Luiz Costa Milan. Também trouxemos o professor Alberto Machado, que é diretor executivo da ABMAQ, Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos. E também ele é coordenador do MBA em Gestão de Negócios em Petróleo e Gás na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. E por fim, também trouxemos o Davi Zilberstein, que é engenheiro e ex-presidente da Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Você que está aí do outro lado, é claro, que pode participar. Tem duas maneiras de entrar em contato com a gente. @Canal Futura é o nosso Twitter e o nosso Facebook é muito simples, é www.facebook.com/Canal Futura Oficial. Quero saber como é que essa crise vai chegar no nosso bolso, hein? No primeiro bloco, a gente fez uma matéria que disse que 30% do PIB do Rio de Janeiro seria atingido. Na verdade, o petróleo lhe corresponde a 30% do PIB do Rio de Janeiro. Nós não vamos perder os 30%. Teve essa confusão, então é bom ratificar, ok? Professor, você acabou o primeiro bloco falando que nós podíamos ser autossuficientes. Eu quero ouvir Costa Milan. Nós podemos ser autossuficientes? Se sim, por que não somos? Nós temos uma decisão difícil agora para tomar. Petrobras está enfrentando esse momento difícil e tem que priorizar investimentos. Quando você pensa em fazer investimentos na atividade de exploração e produção e compara esses investimentos com os investimentos que você faria na atividade de refino, os investimentos na atividade de exploração e produção são muito mais rentáveis. Então, se você tiver que priorizar, você priorizaria a atividade de exploração e produção. Então, aparentemente, agora, com petróleo barato, valeria a pena você concentrar os seus recursos em exploração e produção, atender 85%, 90% do mercado através do refino que nós temos internamente e importar 10% ou 15% de produtos. Talvez um pouco mais, no médio prazo, 20% de produtos. Então, nesse momento, não me parece tão importante a questão da autossuficiência nos derivados. A autossuficiência em petróleo, certamente nós teremos. Hoje o nosso consumo está aí por volta de 2.200.000, 2.300.000 barris, e nós estamos rapidamente chegando nesse nível de produção e que nos daria, então, autossuficiência em petróleo. Se nós tivermos mais volumes de petróleo, esse jogo de você exportar o petróleo e importar o derivado pode ser feito sem nenhum problema. Isso é parte do jogo, do trading, do comércio internacional. Você falou da redução dos investimentos da Petrobras. Em 2006, o Comperj, o Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro, foi inaugurado em Itaboraí, cidade que fica na região metropolitana. Eram estimados investimentos de mais de 6 bilhões de dólares para tornar o complexo uma refinaria inovadora. Centenas de pessoas migraram para a região atrás da bonança dos novos tempos. Hoje, com a crise e a paralisação das obras do Comperj, o cenário e o humor são bem diferentes. A repórter Gabriela Cunha foi em Itaboraí para escutar a realidade que os comerciantes estão enfrentando. Vamos ver. 5 anos já investindo, né, nessa atividade econômica. Qual que é a sua avaliação nesse momento? Olha, nesse momento, assim, quando o Comperj se instalou aqui, começou a dar um movimento maior, não só a gente aqui, mas todo mundo, o faturamento cresceu. Eu tiro por mim aqui. Como você falou, pelo menos 30%. Agora, com essa baixa no Comperj, que eles pararam lá, devido a toda essa crise, a gente sente o reflexo, não teve jeito. A gente fornecia muitos óculos de segurança e agora a procura é muito menor. E como até eu estava te falando, não só para mim aqui, mas o rapaz que vende a cerveja, a cidade, no geral, ela diminuiu o movimento. Seu André, então, 38 anos de atividade com loja de materiais de construção. Nesse momento, com muitas demissões ocorrendo aqui na cidade, nos diferentes setores da economia, como que também a sua loja está enfrentando essa situação? Eu acho que, só Deus mesmo para melhorar essa situação. As firmas que compravam com a gente aqui, pararam de comprar. Tinha mais ou menos assim umas 30 firmas, entendeu?
e hoje está tudo parado, que não gera dinheiro, né? Parte do seu público consumidor eram os trabalhadores do Comperj, né? Nesse momento, onde estão esses compradores? Correto, os pessoal vinha tarde aqui tomar uma cerveja corrente, batia papo, conversava do trabalho dele. Acontece que tem 2 semanas que eu estou sentindo falta do pessoal, né? Está pesando no meu bolso. Então, até eu que sou um pequeno empreendedor, estou sentindo falta. Você vê, essa não é uma realidade só do pessoal que está em Itaboraí. Também de Macaé, mas também de outras cidades que estavam na expectativa de receber os royalties do petróleo. Davi, o que nós podemos esperar nesse assunto? Olha, para os estados e municípios produtores, o baque é muito forte. Para que o ouvinte tenha uma ideia, o royalty, você tem 2 tipos, como o Roberto falou, que são chamadas participações governamentais. Você tem o royalty, que normalmente, salvo exceções, ele representa 10% do valor da produção. E se o preço do petróleo cai de 100 para 50, isso já cai automaticamente a metade. E tem a participação especial, que ela é uma alíquota calculada sobre a receita líquida, ou seja, sobre o lucro, vamos chamar assim para simplificar. A margem também caiu com a queda do preço do petróleo. Se a margem cai, o lucro cai, então essa participação especial também cai. Então, são perdas significativas para estados como Rio de Janeiro, principalmente, Espírito Santo, um pouco São Paulo, alguns estados do Nordeste, como o Rio Grande do Norte, a Bahia, que produzem petróleo, mas mais no Rio de Janeiro. É muito forte no Rio de Janeiro. E você tem cidades que, inclusive, se emanciparam em função da possibilidade de poder arrecadar essas participações de governo. Quer dizer, então, o baque é muito grande. Eu tenho algum relacionamento em algumas cidades, uma cidade especificamente em Búzios, onde eu tenho casa. Búzios, estou dando exemplo de Búzios, você pode extrapolar para diversas cidades daqui do estado do Rio de Janeiro, onde a situação é muito delicada. Agora, Davi, nessa época da bonança, vamos chamar assim, essas cidades fizeram uma economia, ou seja, no inverno seguraram para gastar no verão? Você já sinalizou, a cigarra e a formiga, né? A maioria foi cigarra. Agora, algumas foram formigas. Você pega uma cidade como, por exemplo, Rio das Ostras, que investiu muito em saneamento básico. E tem cidade que investiu em praça com granito, chafariz e tal, que não traz retorno econômico, é bonito, pode ser até, o gosto varia de lugar para lugar, mas não gera uma economia reprodutiva. Porque o segredo, no caso do petróleo, serve para quem explora petróleo, é você pegar uma riqueza, alguma coisa de uma riqueza finita, e transformar aquilo em alguma coisa que seja perene, ou seja, que se reproduza ao longo do tempo. Gerar uma atividade econômica local, aproveitar. Como o Costa falou, uma dádiva, que é uma coisa que vem da natureza, que você não tem nem do esforço de tirar da terra, uma coisa que está lá, perto da sua cidade, você recebe essa receita e você poderia aproveitar para formar pessoas, educar, atrair investimentos de outras indústrias, porque uma hora acaba. Ou uma hora, como a gente está vendo agora, você tem uma crise. Você vê, Rio das Ostras tinha até 2013 o melhor IDH do estado do Rio de Janeiro. Eu quero continuar a falar sobre os royalties, porque isso vai pesar no bolso de todos nós, querendo ou não. Por isso quero trazer o Paulo Springer de Freitas. Ele é consultor em petróleo e gás e é também um estudioso nesse tema. Paulo, tudo bem? Tudo bom, Tiago? Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. A gente sabe, vamos falar um pouquinho dos royalties. Por exemplo, na Venezuela, 50% ou até mais de 50% vai parar no bolso do governo. Na Noruega, existe um pensamento de divisão dos royalties para aposentados. Nos Estados Unidos, há um pensamento ambiental. Enfim, a gente vê classificações, acredita que em cada país existe ali uma maneira de administrar os seus royalties. Como é que o Brasil, em geral, fazia isso? Bom, no Brasil a gente tem a seguinte situação, aproximadamente, como o Davi antecipou, tem duas receitas governamentais principais, os royalties e a participação especial. Tá? No caso dos royalties, cerca de 30% fica com a União e 70% com os estados e municípios. A maioria deles, a imensa maioria desses 70%, em torno de 60 e poucos por cento, vai só para os municípios produtores, sobre os quais não existe o menor controle, no seguinte sentido. A Constituição dá a esses municípios o direito de gastar como eles bem entenderem. Não precisam gastar em educação, não precisam gastar em nada. Então, recentemente houve a aprovação de uma lei obrigando a que os royalties sejam gastos em educação e saúde.
Entretanto, isso aí para os estados e municípios só vai valer para os novos contratos. Então, atualmente, que eles arrecadam em torno de, somando participação especial e royalties, os dois juntos, o total da arrecadação é em torno de 35 bilhões, 40 bilhões por ano, estados e municípios ficam com um pouco mais de 20 bilhões. Sobre esses 20 bilhões, vão continuar sendo gastos conforme os interesses de cada estado e de cada município. Então, essa preocupação em gerar para o futuro, como disse o Davi, existe os casos das formigas, mas as cigarras são bem mais prolixas aí, né? São bem mais numerosas. E a própria Constituição diz que isso é uma chamada receita originária, quer dizer, não pode haver nenhum tipo de cerceamento. Se o Estado quiser gastar com praças, pode gastar, né? Se quiser gastar pintando muro, fazendo flores, não sei o que, pode fazer o que quiser. Se quiser fazer um saneamento, educação e tudo, que seria um gasto mais nobre, também pode, mas não há uma obrigatoriedade. Paulo, deixa eu trazer esse papo aqui para o estúdio. Luiz, o estado do Rio de Janeiro, como o Davi já antecipou, vai ser, se não o mais afetado, um dos mais afetados. A gente vê que com preços do petróleo em baixa, a arrecadação deve cair até 40%, de acordo com diferentes pesquisas. Como que, de fato, isso vai atingir o estado do Rio de Janeiro? Simplesmente porque o royalty ele tem uma base de cálculo associada à venda do produto. Se você tem um produto que está precificado a um preço menor, e nesse caso ele estava precificado, vamos dizer, a $100 e agora está precificado a $50, os estados e municípios vão receber proporcionalmente menos esse valor. Então o impacto é muito grande, como você falou, entre 40% e 50%. Isso vai afetar porque nas contas desses estados e municípios, evidentemente, eles tinham isso, estavam considerando isso. Na ponta do lápis, Na ponta do lápis. E, de repente, o gato comeu. Professor, Davi falou no primeiro bloco, passou rápido, mas é importante para entender essa queda do preço do barril e também toda essa reviravolta na indústria do petróleo, a questão do xisto nos Estados Unidos, ou seja, um aumento da produção de xisto e, obviamente, uma queda. Mas também existe uma pressão política na OPEP, Arábia Saudita. Eu queria saber a sua opinião sobre os próximos passos políticos, ou seja, a Arábia Saudita vai continuar se mantendo isenta na discussão, Venezuela e Irã prejudicados? Eu quero um rápido resumo disso. Não, e o Brasil nessa situação. A Arábia Saudita, na verdade, ela não está isenta, né? Porque ela está conduzindo essa manutenção de preços mais baixos, né? Porque ela tem uma condição de manter, de certa forma, essa situação atual por mais tempo do que outros países como a Venezuela, a Nigéria, outros países que dependem também da exportação do preço e depende do preço do petróleo por causa da exportação do óleo. Mas no caso do aumento da oferta, aí foi o que o Davi também se referiu, é que nós estamos num momento em que tem muito mais alternativas do que existiam há 5, 8 anos atrás. É o caso, por exemplo, da abertura do México, que vai acontecer agora. A própria Venezuela está pensando em abrir também e tem uma reserva, talvez a maior reserva do mundo hoje, embora seja um petróleo mais pesado. Mas a gente tem também as areias bituminosas do Canadá e temos ainda a Rússia, né, que tem uma possibilidade também de expansão. Então, eu acho que, nesse aspecto, a gente tem que olhar esse pacote e o que vai acontecer com os preços do petróleo vai depender muito também dessa queda de braço entre o consumidor e o produtor, né? Que é o país que é comprador e o país que é vendedor. E quando você tem esse aumento, pelo menos em potencial de oferta, isso tende a gerar uma situação aí que facilita muito essa parte política, né? Pergunta para você, Davi. Sebastião Raulino, o que é pior, o desastre econômico com a falta de investimentos no Comperj ou o ambiental com a instalação de uma refinaria e polo petroquímico do outro lado da Baía de Guanabara, que já é muito impactada pelas atividades petrolíferas, não só em suas águas, mas em cidades em suas cercanias, como Duque de Caxias e Magé. Obrigado, Sebastião. Eu acho que a pergunta é muito boa, as duas coisas são ruins, dizer o que é pior. Eu acho que é muito pertinente essa preocupação. Você imaginar, há um questionamento muito grande se Itaboraí seria o ponto ideal em termos de logística, em termos de água. Você tem um problema lá, até agora não está resolvido. Nós estamos vivendo uma crise hídrica e um polo petroquímico ou mesmo uma refinaria precisa de muita água
e não é um local muito adequado. Vai ter um movimento de caminhões, quer dizer, a pergunta de que ele é boa, porque existe muito essa discussão de aonde colocar atividades que são naturalmente mais poluentes do que outras, como é o caso de uma refinaria, é inevitável que seja, em áreas, conglomerados já mais habitados, como é o caso de Itaboraí, a região de Itaboraí. Quer dizer, eu estou falando de uma maneira muito superficial, e muito baseado em avaliações de pessoas que eu conheço, que eu respeito. Quer dizer, que quase todos são unânimes em considerar que Itaboraí, não sei por que motivo foi escolhido, mas que Itaboraí não deveria ser, inclusive pela localização perto de zonas turísticas. Quer dizer, você tem impactos positivos que não foram aproveitados e muito provavelmente a instalação dessa refinaria vai causar impactos negativos, como ele falou. Mais perguntas no Facebook, Canal Futura Oficial é o nosso Facebook, @Canal Futura é o nosso Twitter. Pode continuar participando que eu vou trazer as suas provocações para os nossos convidados. Falando em provocação, o Luiz Júnior, obrigado Luiz pela participação, ele fala o seguinte: Luiz, é possível efetuar uma política que agrade tanto o setor de produção de álcool quanto o de petróleo? Eu acredito que sim, na medida que há uma certa complementariedade nos dois setores. Quando você está misturando álcool anidro com gasolina, você está criando características ou atribuindo características à gasolina que no passado você usava outros produtos que eram muito mais nocivos e que envolviam metais pesados e por aí vai. Então, eu acho que o Brasil tem um grande mérito de ter desenvolvido o programa do álcool. Ele é um programa vitorioso. Você sempre terá uma situação dos países de utilização, de dependência de petróleo, e a convivência entre os dois programas é absolutamente possível. Encontrar os meios para fazer isso, o álcool tem as vantagens, além disso o álcool tem as vantagens ambientais e outras questões. Encontrar os meios para fazer isso, eu acredito, através de política pública. Ou seja, vamos criar precificações, vamos evitar subsídios, vamos trazer preços realistas aos produtos e considerando então que você tem essa característica de adicionar o álcool à gasolina, vamos dizer, transferindo qualidades à gasolina, tornar isso como uma espécie de uma base, de um colchão para que assegure a produção de gasolina a produção do álcool através do tempo e que dê uma base de conforto também para os produtores. Eu acho que são políticas públicas, industriais, que precisam ser praticadas para que isso ocorra. Deixa eu passar um pouquinho agora para a matriz energética. A gente vê, professor, que aqui mais de 80% da nossa matriz energética é baseada em hidrelétricas. Mas ultimamente, enfim, por falta da chuva, que agora está caindo substancialmente aqui no Rio de Janeiro, e também por erros estratégicos, políticos, enfim, nós temos visto cada vez mais a utilização de termoelétricas. Será que a gente vai conseguir não ser dependente ou tanto dependente do petróleo? Olha, uma característica do Brasil até há bem pouco tempo é justamente a matriz que é muito menos baseada no petróleo do que nos países, principalmente da Europa e dos Estados Unidos, né? Porque lá sempre foi, boa parte da energia elétrica foi dependente de gás natural e do próprio óleo, né? O próprio petróleo. Então a gente vai conseguir diminuir ainda mais? Pois é, aqui no Brasil, com esse problema da falta de planejamento que aconteceu e a falta de acreditar muito na sorte, né, as pessoas apostam muito na sorte, realmente, nesse caso, a gente vai ter que ter o uso aí da energia fóssil, né, para geração de eletricidade, né? E a gente tem, como o Costa Milano lembrou aqui, o próprio carvão, que no Brasil também não é um carvão adequado, tem muito enxofre, mas na verdade você tem o gás natural, né, que talvez seja a melhor alternativa, e a gente tem que correr atrás aí, primeiro, de um grande programa de economia, né, de redução de consumo, que esse talvez seja um ponto em que a gente tem investido muito pouco, né? Nós desperdiçamos muito energia,
no próprio consumo do óleo como combustível de automóvel, você tem que transportar um veículo... Isso incentiva o transporte público. Exatamente, e nós não temos esse caso, né? Eu tenho um exemplo interessante, que eu morei na França em 78 e retornei à França há pouco tempo, e você não vê muita diferença no trânsito, no aumento do trânsito, como a gente vê aqui no Brasil, porque lá você tem transporte público adequado, né? Deixa eu trazer o público, então, para dentro desse debate. O Adalto Sobrinho, obrigado, Adalto, pela sua participação. Ele pergunta: Paulo, diante da queda do petróleo no mercado internacional, manter as reservas do pré-sal como uma mina de ouro para o país ainda é viável? Ele quer a sua opinião sobre isso. Oi. Ainda é viável, quer dizer, as estimativas de custo de exploração do pré-sal e em torno de $20 o barril. Se está a 50, ainda é um ótimo negócio se pagar 20 para vender a 50, né? Então, há muita incerteza, de fato, ainda tecnológica em relação ao custo de produção e tudo, mas esse custo vem caindo com bastante rapidez. A própria exploração do petróleo no pré-sal tem permitido melhor conhecimento da tecnologia. Então, o problema do pré-sal, assim, é pouco provável que o preço do petróleo caia a um preço tão baixo a ponto de inviabilizar financeiramente a exploração do pré-sal. Paulo, obrigado pela sua participação. Boa noite. Boa noite. Ok. Estamos chegando ao final. Eu quero considerações, pílulas finais de cada um de vocês. Professor, começando com você. Eu acho que, como a gente já viu no passado, existem períodos de crise, né? Períodos de baixa, períodos de alta. Eu acho que, no caso do petróleo, nós temos ainda um horizonte aí, pelo menos, de uns 20 a 30 anos, em que a gente vai ter ainda uma importante fonte de energia, principalmente no que diz respeito a transporte, né? Quer dizer, a gente não tem muita alternativa. Então, essa crise que a gente está passando agora, eu tenho certeza que ela deve perdurar aí durante uns 5, no máximo 8 anos, e a gente deve ter uma retomada do crescimento, porque o petróleo ele tem que ser usado para o desenvolvimento do país como um todo, e não apenas na venda do petróleo. O grande ganho do petróleo é o que ele pode trazer como alavancador da economia. 6 anos de crise, será que nosso bolso aguenta? Obrigado pela sua participação. Luiz Costa Milan, obrigado pela sua vinda. Palavras rapidinhas para esse final de programa. Eu acho que é um voto de confiança. Em 2007, a gente teve a descoberta do pré-sal. E pré-sal realmente é uma coisa... Não sei se as pessoas, de modo geral, têm a noção da dimensão. É uma coisa que pode representar para o Brasil imensos ganhos de vários segmentos tecnológicos, sociais, econômicos. E nós temos no Brasil o privilégio de ter uma empresa como a Petrobras tão vilipendiada, tão batida, tão desgastada ultimamente, que tornou-se, ao longo dos anos, uma líder mundial reconhecida pelos seus pares, como uma empresa que detém a melhor, a mais desenvolvida tecnologia. Então, vamos resgatar esses valores, quer dizer, usar esses técnicos competentes que nós temos na Petrobras, usar esse recurso que foi essa dádiva, eu repito, essa questão, e fazer isso acontecer. Eu acho que tem um caminho excepcional pela frente. Obrigado pela sua participação. Eu queria compartilhar parcialmente a opinião do Luiz Costa Milan. Em relação à Petrobras, eu concordo plenamente. Eu acho que a Petrobras, apesar de machucada, é uma empresa de um extremo valor, que ela tem o principal que uma empresa de petróleo precisa ter, uma grande quantidade de reservas e uma quantidade enorme de qualidade, ou seja, tem muita qualidade humana e reserva, ponto. Em relação ao futuro do pré-sal, eu sou mais reticente do pré-sal e do petróleo de uma maneira geral. Eu sou mais reticente, não no Brasil, falo no mundo. Acho que o mundo hoje vê o petróleo como uma fatalidade, ou seja, isso é uma longa discussão, que a gente poderia fazer outro programa sobre isso, mas o mundo hoje vê o petróleo como o inimigo a ser abatido, por conta das mudanças climáticas e por conta, principalmente, a gente não teve tempo de falar aqui, que hoje as fontes alternativas ao petróleo viraram um grande negócio.
estão virando pela dimensão, um acordo dos Estados Unidos-China, um acordo da China com a Rússia de gás, quer dizer, e principalmente solar e vento, o que seja. Então, eu acho que o Brasil perdeu uma janela importante e eu tenho dúvidas. Eu acho que o futuro, não tenho certeza, mas tem uma certa névoa em relação ao petróleo no Brasil. Obrigado, Davi, pela sua participação. Quero dar uma dica que é de literatura Tudo ou Nada, o Ike Batista e a verdadeira história do Grupo X, da Malu Gaspar, da editora Record. Ela faz um retrato, sem dúvida nenhuma, muito bem feito do petróleo, da história do petróleo no Brasil nos últimos 20 anos, a partir da história do Ike Batista. Então fica aqui, Tudo ou Nada, Ike Batista e a verdadeira história do Grupo X, saiu pela editora Record. Quero também mandar um beijo especial para todos que participaram no nosso Facebook, o canal Futuro Oficial. Temos aqui o Ricardo, temos Ricardo Lima, temos Sebastião, Luiz Júnior, temos aqui mais embaixo o Wilson, o Kelvin, Saulo, temos a Carolina, enfim, muitas pessoas participando também através do nosso @canalfutura, o nosso Twitter. Muito obrigado a todos vocês pela companhia, pela audiência. Semana que vem, nesse mesmo horário, às 9 horas da noite, nós temos mais um encontro aqui no Sala Debate. Tchau, tchau.